Olá! Ontem nós falamos sobre alguns princípios básicos do teatro do oprimido e do teatro das oprimidas, também sobre mapeamento de situações de opressão a partir da experiência na oficina de teatro com os adolescentes. Também fizemos algumas problematizações sobre silenciamento e opressões de gênero. Nós falávamos também sobre o convite ao grupo de mulheres para participar do Teatro Fórum Parente Não é Gente? Quero Ser Atendido, e do aquecimento que Carol e eu conduzimos como uma forma de reacender o tema do posto de saúde do bairro e preparar as mulheres para o fórum. Esse aquecimento se deu através do Teatro Imagem em um workshop de 3 encontros semanais com 2h30 cada. Vamos falar sobre o teatro imagem, uma das técnicas do TO. Augusto Boal representou o método do teatro do oprimido como uma árvore. Inspirado pelo Cajueiro de Natal, nessa árvore se representam as técnicas que se interrelacionam e compartilham da mesma origem, no solo da solidariedade, da ética e da política, da história e da filosofia. Deste solo brotam suas raízes, a palavra, imagem, som, que são bases da estética do oprimido. A imagem da árvore também remete ao poder multiplicador e frutificador do TO, em ações sociais concretas e continuadas, sempre ancorado na realidade e em diálogo com os contextos específicos com os quais atua. As práticas com o teatro do oprimido anseiam deixar rastros e raízes por onde passa. Augusto Boal diz que a meta do teatro do oprimido é, através dos meios estéticos, descobrir e conhecer a sociedade em que vivemos e, sobretudo, transformá-la. Sempre, em todas as intervenções que fazemos, esse é o nosso desejo. Por essa razão, dizemos que um espetáculo ou evento de TO não termina quando acaba. Sempre procura deixar raízes. O teatro do oprimido propõe como princípio básico a promoção da transformação social através da desmecanização física e mental de seus praticantes. E busca apurar não apenas os sentidos, como a visão e a audição, mas também intelectualidades e sensibilidades que porventura estejam aí engessadas pelos modos de vida e pensamentos contemporâneos que naturalizam a violência de gênero, que culpabilizam as vítimas e não promovem políticas públicas eficientes, por exemplo. Este método foi por mim apropriado com as mulheres do grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho, tendo em vista a abordagem de suas memórias pelo corpo, pelos sentidos, pela elaboração de narrativas e criação de imagens, sejam essas imagens corporais ou plásticas. Através da estética do oprimido, Augusto Boal avança na elaboração conceitual e prática do TO como uma forma de permitir, através da arte, o questionamento de dogmas, certezas, hábitos e costumes que suportamos em nossas vidas. Nos galhos da árvore do TO, vocês podem ver as suas técnicas: arco-íris do desejo, teatro invisível, teatro legislativo, teatro jornal, teatro imagem, teatro fórum. Os exercícios e sequências do teatro imagem se baseiam na necessidade de estimular o sentido da visão e reensinar a utilizá-lo. Essa necessidade, por sua vez, se fundamenta na diferença entre olhar e ver, porque, como nos diz Boal, vejamos essa citação: estamos habituados a usar os nossos olhos para olhar tudo e sempre, mas em geral vemos muito pouca coisa. Estamos habituados a olhar imagens que não nos deixam ver outras imagens, as quais poderiam passar diferentes informações. O objetivo dos exercícios é de nos ajudar a ver aquilo que olhamos. O teatro-imagem
tende a desenvolver a linguagem visual, prescindindo da palavra. Propõe-se aos participantes e às participantes ler a imagem como quem lê um texto. No documentário Augusto Boal e o Teatro do Oprimido, ele nos diz que quando o sujeito entra na imagem, ele a transforma. Quando voltamos para casa, a imagem desaparece, mas levamos conosco uma transformação operada pela ação, pelo ato transformador. Boal ainda diz que você transformou, então foi transformado. É impossível uma coisa sem a outra. Claudete Félix nos diz que as técnicas de teatro-imagem despertam e consolidam debates sobre temas levantados a partir das cenas criadas pelos integrantes dos grupos, em movimento ou estáticas, e suscitadas por sons, imagens ou palavras, sendo seu objetivo desmecanizar as expressões corporais e mentais, onde o corpo se expande, se comunica em movimentos, gestos, ritmos, imagens. Nesse processo, as pessoas estabelecem relações de confiabilidade entre si para deixarem fluir histórias de suas vidas. Ricardo Japiaçu sintetiza a técnica teatro-imagem da seguinte maneira: pede-se ao participante que expresse sua opinião, mas sem falar, usando apenas os corpos dos demais participantes para compor com eles um conjunto de estátuas que represente seu ponto de vista sobre determinado problema social. Todos têm o direito de modificar o primeiro conjunto de estátuas no todo ou em parte. O importante, segundo Boal, é chegar a um denominador comum, um conjunto modelo que, na opinião geral, seja a representação mais adequada do problema colocado. Essa é a imagem real. Quando se chega ao consenso, pede-se a um dos participantes que represente um novo conjunto de estátuas, que dessa vez deve representar a solução do problema social em discussão, quer dizer, a superação do conflito identificado na imagem real através de uma imagem ideal. Construídas essas duas imagens do objeto de reflexão coletiva, a real e a ideal, solicita-se a um terceiro participante que mostre, em sua opinião, como seria a transição entre a imagem real e a imagem ideal, ou seja, como concretamente se poderia alcançar a resolução do conflito em discussão. Compõe-se a imagem de trânsito. Essa sequência, ela se refere às primeiras experimentações do Boal com a técnica do teatro-imagem. Mais tarde, ele desenvolveu outras, mais complexas, envolvendo outras formas de dinamização, inclusive. Outras sequências estão organizadas no livro Jogos para Atores e Não Atores, do Boal, e eu super recomendo essa leitura. No workshop com as mulheres de aquecimento para o Teatro Fórum, eu optei por mesclar esta primeira sequência experimentada por Boal com algumas outras, como, por exemplo, ilustrar um tema com um corpo do outro e múltipla imagem da felicidade. Essa técnica, ilustrar um tema com o corpo do outro, está descrita por Augusto Boal no livro Jogos para Atores e Não Atores. Nesse livro, ele apresenta o seguinte modelo. O diretor pede a voluntários que ilustrem um tema proposto pelo grupo. Para isso, devem usar os corpos de outros integrantes. O escultor decide com quem quer trabalhar e junta os participantes em uma imagem composta por diferentes corpos. Se ele quiser, também pode usar objetos simples, cadeiras, mesas, etc. O escultor pode criar a figura de duas maneiras. Ele pode modelar, isso significa que ele trabalha os outros corpos e os coloca na posição que ele deseja. Como seria isso? Ele vai tocar o corpo de seus companheiros, companheiras e vai modelando segundo a posição que ele gostaria que esses corpos estivessem e como traduziria de uma melhor maneira a sua ideia. Ou refletir. Isso significa que ele mostra a posição com o seu próprio corpo para o outro ator imitar. A única ferramenta que não pode ser utilizada é a palavra falada. Terminado o modelo, o diretor consulta o grupo, que pode discordar da imagem apresentada, aí se desfaz totalmente o modelo, estar de acordo, se conserva o modelo, ou concordar parcialmente, modifica-se o modelo até que se chegue a um consenso. Bom, nesse caso, o diretor consulta o grupo e elimina os que o grupo considera que não tenham função ou que não convenham ao sentido da imagem.
O grupo deve ser consultado a todo momento, pois, em última análise, esse grupo é o construtor da imagem, dessa imagem coletiva sobre o tema. É importante que a pessoa que está construindo a imagem trabalhe rápido, para que não seja tentada a pensar com palavras, a linguagem verbal, e então traduzir palavras em imagens, linguagem visual. Boal propõe ainda algumas dinamizações, como fazer movimentos rítmicos dentro da imagem, ou a imagem, ao mesmo tempo que executa um movimento rítmico, diz uma frase que, na visão da pessoa atuante, representa a personagem que está sendo apresentada. Ou ainda, a imagem faz o seu gesto rítmico, dizendo uma frase, e passa também a fazer alguma coisa, algum movimento relacionado à imagem estática. Essas são algumas dinamizações que podem ser realizadas em sequência. No caso do workshop com as mulheres, nós iniciamos o primeiro encontro com alguns exercícios e jogos para interação entre o grupo. O primeiro que fizemos foi o Bons Dias. Consiste no seguinte: cada pessoa devia dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a outra e dizer o seu nome. E aí ele dá a mão para essa pessoa e não pode soltar a mão até que se aperte a mão de uma segunda pessoa. Aí, novamente, se dá o bom dia, boa tarde, boa noite para essa pessoa e assim consecutivamente. Se formam, então, redes de apertos de mãos. Vocês podem encontrar a descrição desse Bons Dias no livro Jogos para Atores e Não Atores, do Augusto Boal. Eu consultei a edição da Cosac Naif de 2015. Lá, Boal apresenta também uma variante. Se o grupo não for muito grande, ao dar bom dia, boa tarde, boa noite, pode-se também falar o nome da outra pessoa em vez do seu próprio nome. Em seguida, nós fizemos o jogo O Batizado Mineiro, muito comum nas práticas com teatro do oprimido. Vocês já fizeram? Consiste no seguinte: todos em círculo, cada uma em sequência, dá 2 passos à frente, diz seu nome e uma palavra que comece com a primeira letra do seu nome, que corresponda a alguma característica que possui ou acha que possui, fazendo também um movimento rítmico que corresponda a essa palavra. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui no círculo, Chegou a minha vez lá no Batizado Mineiro. Eu vou dar 2 passos para frente, para dentro do círculo. Vou falar o meu nome. Mari. Meiga. Volto para o meu lugar no círculo. As demais repetem 2 vezes o meu nome, a palavra e o movimento. Quando todas já tiverem passado, por essa fase, a primeira pessoa que fez dá de novo um passo à frente, mas agora numa posição neutra, sem falar nada. E as demais devem se lembrar da palavra, do nome, do gesto e repetir. E aí, vocês se lembram do gesto, da palavra que eu usei? Repitam aí, deixa eu ver. Ainda é possível fazer uma outra variante. Após todos terem dado o passo à frente em posição neutra e as colegas terem se lembrado e repetido nome, palavra e gesto seguindo a ordem do círculo, pode-se fazer com pessoas aleatórias, fora de ordem. E aí? Qual palavra, gesto ou movimento rítmico você escolheria para se apresentar no Batizado Mineiro? Seguindo com o dia de workshop com as mulheres, Carol Monteiro também conduziu a alguns exercícios para aquecimento, alongamento, alívio de tensões corporais, expressões faciais e sonorizações. Nós fizemos mais 2 jogos do Teatro do Oprimido, completar o espaço vazio e conduzir partes do corpo. Logo seguimos para as práticas do Teatro Imagem, que foi conduzida da seguinte maneira. Nós fizemos uma provocação para a criação de imagens. A provocação era felicidade. Pretendia que, partindo de uma palavra simples, as mulheres se sentissem mais à vontade para tocar e ser tocada, para agir, para colocar os seus corpos em ação, além de se apropriarem das regras do jogo. Da técnica, Uma escultora deveria criar, usando os corpos das colegas, uma imagem que sintetizasse a palavra felicidade. A imagem traria em si o pensamento da escultora. Então, estamos chamando de escultora essa participante que assume o papel de modelar os corpos das outras presentes, transformando os seus pensamentos ou o pensamento do grupo em imagem. Criadas as imagens, as observamos com muita atenção. Essas foram algumas das imagens criadas.
E ao verem todas essas criações num circuito como a de uma exposição de arte, as mulheres perceberam a potencialidade dessas imagens. Era possível expressar um sentimento, uma ideia, relações de parentesco, por exemplo. A felicidade com que elas reagiram à proposta de criação mostrou que nós estávamos prontas para propor um tema mais complexo: posto de saúde. Nós fizemos essa proposta de tema alinhadas ao objetivo do encontro, de reacender o tema da saúde no bairro e preparar também para a participação no fórum, né? Ao propor esse tema, posto de saúde, para a criação da imagem, fez-se um silêncio. Era como se de repente nós caíssemos do êxtase da felicidade para o choque da realidade. Mas respiramos fundo e cada escultora dirigiu-se ao seu grupo,